Oi, meus Fala, minha amores. gente. Muito boa tarde. Bom demais estar com você mais uma vez. Deus te abençoe. Tamo junto, uma excelente tarde pra você, reloginho batendo aí 2h30 e o nosso encontro de segunda a sexta acontecendo aqui na TV Novo Tempo. Obrigado aí pela companhia, pelo carinho da audiência. Tá fazendo o quê enquanto acompanha a gente, hein? Você pode mandar aí nas redes sociais também, tá bom? Hoje nós vamos falar especialmente para os pais e educadores que lidam com os adolescentes. Mas é claro que quem tem filhos pequenos ainda já é desde agora que se aprende como é que é essa lida da vida que exige muitas vezes da gente, que nós somos pais e cuidadores, enfim, mas também de uma atenção especial a esta geração com todas as dificuldades que a cercam. O tema em especial é agorafobia em adolescentes. Que medo é esse? Pois é, o que seria agorafobia? Bom, você vai entender bem esse contexto do que é, os sintomas, e a gente até tem percebido, Darleide, que nos últimos anos, especialmente depois do isolamento, da pandemia e tudo mais, muitos têm tido dificuldade para sair de casa, têm se fechado mais, têm se isolado cada vez mais. Adolescentes, então, aí você fica naquela, será que é timidez? É da idade, É da da fase, idade. eles Pois se é. isolam. Porque o meu agora tá aí nos 12 para 13 anos, bem nessa fase, e a gente fica, claro, a gente vai estudando bastante e ao mesmo tempo pensando o que é normal, o que não é. A gente vai ponderando aqui e ali para identificar, né, se tá saindo do normal ou não. Mas como identificar isso? Isso aí é que está a grande questão. Você e a Eliane estão atentos, estão cuidadosos, estão percebendo que pode estar fora do contexto de uma adolescente, de um garoto que está entrando na adolescência. Mas e quando há pais que não se dão conta? E quando perceberem, já estarão seus filhos muito distantes, o vínculo, a presença já não está acontecendo como deveria. Bom, nós vamos falar disso e muito mais no programa de hoje, identificando como ajudar esse adolescente se você perceber que ele está se isolando demais. Nós vamos conversar com o Davi Aveiro, que é neuropsicoterapeuta, e essa conversa vai ser boa demais com você, junto com a gente aqui, pela sua interação, claro, que a gente sempre espera, né, Binal? Verdade, verdade. Com a gente hoje por aqui também nós teremos o doutor Fernando Fonseca, ele que é médico cirurgião de trauma, vai trazer pra gente alguns contextos aqui também. Tem mais info com uma entrevista aí com alguém que é da área de educador físico, para ajudar também essa galerinha aí e os mais velhos também. Que a gente precisa pensar num combo, né? Atividade física, interação com outras pessoas, esporte, psicoterapia se for necessário, incluindo a toda a família. Tem passo a passo aqui para você no programa de hoje que enfrenta aí alguma dificuldade com os seus adolescentes. É bem rapidinho, gente, hein? nós já voltamos com você. Até já. Amados, voltamos por aqui, hein? Como é gostoso, né, Darleide? Todas as tardes estarmos juntos por aqui, juntinho com você. Você sabe, né? Temos esse nosso encontro aqui. Para quem está chegando agora, conhecendo a TV Novo Tempo, esse é o programa Entre Família, que aborda vários assuntos relacionados à família, à saúde em todos os aspectos aí, saúde física, emocional, espiritual, que tá tudo bem ligadinho. E o legal é que a gente tem sempre ótimos especialistas para ajudar você, que às vezes não consegue no consultório, né? E aí tira dúvidas, participa, bom demais. O que tem de gente que aprendeu a reorganizar a vida, repensar as atitudes, os Aqui, relacionamentos. Eu. Você, né? Só participando aqui, viu? Na companhia da Novo Tempo, isso é tão especial, tão especial. Bom, e hoje nós estamos falando sobre, ou passaremos a falar mais profundamente, e isso vai se dar ao longo do programa, como é a relação que você tem aí em casa com o seu adolescente, na percepção de, é um adolescente que está ok na relação com vocês em casa ou com outras pessoas, ou é um adolescente que você percebe que está muito sozinho, ansioso, alguém que você viu num ritmo e de repente mudou também, tem essas mudanças bruscas que a gente precisa considerar. Não quer ir na padaria, não quer sair para fazer uma coisa ou outra, para ir, quem sabe, para a escola, tal, é aquela dificuldade, não vendo a hora de chegar em casa, quando sai para alguma coisa ou vai para a igreja, mas doido para voltar para casa, ou às vezes está em um ambiente com outras pessoas e incomodado, aquela situação. Isso quando consegue sair, né? E em que momento
vai ser possível, vai ser necessário uma intervenção de um profissional para identificar, quem sabe, se é o caso de uma agorafobia que precisa ser tratado com uma intervenção, como eu disse, especializada, com um profissional que vai acompanhar não somente o adolescente, não somente a este que está em sofrimento, mas também a toda a família. Isso é muito bom que você leve em conta. Para você responder à nossa interação de hoje, se você conhece ou convive com algum adolescente que evita sair de casa por medo ou ansiedade, fala pra gente, conta pra gente aqui, pra gente interagir com você também nessa história, pelo nosso WhatsApp 983150249. É isso, estamos esperando sua interação. E agora chegou aquele momento do Mais Info, mais informações aqui. A Josemara Mais já está a postos para trazer aí as manchetes de hoje. Jô, se é contigo, boa tarde. Isso mesmo, Binal, boa tarde a vocês, boa tarde para você aí de casa também. Me conta aqui, você se considera uma pessoa sedentária? Sabia que no Brasil mais de 40% das pessoas são sedentárias? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no nosso Momento Mais Info, mas depois da vinheta. Falando aí em isolamento, tem gente que acaba caindo em outro tipo de isolamento, o afastamento da prática de atividades físicas, em outras palavras aí, o sedentarismo. Para você ter ideia, o sedentarismo hoje é um dos maiores inimigos da saúde pública. No mundo, mais de 31% dos adultos são sedentários e aqui no Brasil a estimativa é ainda maior, mais de 40% da população não pratica a quantidade mínima de exercício recomendada pela Organização Mundial da Saúde. E olha, essa falta de movimento está ligada diretamente ao aumento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e até transtornos emocionais, como ansiedade e depressão. Mas calma, tem como mudar isso, viu? Para explicar um pouquinho melhor, eu converso agora com o Marcelo Fortes, educador físico, que vai mudar um pouquinho nosso pensamento em relação do que é atividade e exercício físico. Exato. Que eu descobri ali, conversando, minha gente, nos bastidores com o Marcelo, que tem uma diferença. Nem tudo é exercício físico e nem tudo é atividade. Como que funciona isso de fato? Porque como que a gente pode identificar? Tudo é atividade? O que é? O que diferencia as duas? É bem colocado, Josemara. A gente precisa diferenciar o que é uma coisa da outra, né? O exercício físico é tudo aquilo que é uma coisa dirigida, direcionada e imposta para que você faça com o seu corpo. Então, toda vez que você tem ali uma série, uma repetição, uma sobrecarga, uma quantidade, uma intensidade, a gente coloca isso como exercício físico. A atividade física é o ato de se movimentar, né? Você ser uma pessoa ativa. Inclusive, a OMS, ela diz que as pessoas devem fazer sempre a sua atividade física, de repente, dentro da sua casa. Então, você ser uma pessoa ativa é uma pessoa que se movimenta. Agora, se você tem o hábito de praticar atividade física, como academia, em grupos individuais, isso é um exercício físico. Interessante. A gente estava até conversando, porque muitas vezes a gente tem essa necessidade de, eu preciso fazer um exercício físico, então vou fazer aqui uma série de 10 agachamentos, 10 polichinelo, pronto, consegui resolver minha vida. Mas não é bem assim, né? Se não tiver uma instrução, é melhor que não faça. O profissional de educação física, quando escuta isso, ele fica bem preocupado, né? O que a gente precisa entender? A quantidade de séries, a quantidade de repetições, a carga e o tempo de descanso, ela é individualizado para cada aluno, para cada pessoa, para cada indivíduo. E a gente tem uma série de questões que devem ser colocadas em consideração aí. Anamnese, primeiro a gente entender como é a saúde daquela pessoa, quais são os hábitos daquela pessoa. Se ela tem algum tipo de intercorrência, se ela tem algum tipo de problema de saúde, se ela tem algum tipo de problema físico, algum tipo de problema ósseo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Uma vez isso levado em consideração, a gente passa para um segundo passo. Qual é o seu objetivo? Dentro daquele objetivo, quanto você está disposto de tempo a se dedicar para aquilo? A partir daí, a gente consegue fazer um tipo de exercício, um tipo de periodização de treinamento com aquilo que você quer. É aí onde entra a quantidade de séries, a quantidade de repetições,
o tipo de carga e qual é o tempo de pausa. Então, o que é bom para mim não deve ser bom para você. A gente recebe aquele conselho, viu? Eu fiz essa série e deu super certo. Pode fazer que é garantido. Mas sem uma instrução de um profissional, é melhor procurar se acalmar aí e buscar. Na verdade, não tem nenhuma garantia, né? Sim. A gente fala de doenças ocultas, né? Então, às vezes, a gente está conversando aqui no bate-papo e você está super disposta e você não tem nada. E, às vezes, você fazendo uma atividade física e você não está adaptada a isso ou não é para você, você pode ter um mal súbito ali. E aquilo que estava sendo prazeroso passa a ser um desespero total. Então, cada um faz aquilo que é de acordo para você. O que é bom para mim é para mim. O que é para você, a gente vai fazer especificamente para você. Agora, a pessoa que está pensando assim, poxa vida, eu sou sedentário, tenho essa dificuldade, faço exercício do meu jeito, do jeito que eu quero. Qual que é os primeiros passos para quem quer mudar isso? Fazer certinho, cuidar do corpo, até como você disse, pode ter alguma doença invisível, nem sabe. Precisa procurar um médico, educador físico? Duas situações que o brasileiro faz muito, né? Primeiro é de se automedicar, né? Tem uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, eu vou ali na farmácia, compro o remédio e me medico. A segunda é em relação à atividade física. Porque um dia eu fiz, porque uma vez eu vi, porque eu comprei um aplicativo, porque eu vi numa plataforma de streaming e eu acabo fazendo. O profissional de educação física é o profissional habilitado para prescrever atividade física. Então, por mais que hoje a internet, as redes sociais, é um prato cheio e ele está o tempo todo nos proporcionando algo nesse sentido, a minha orientação é que você procure de forma direta um profissional de educação física. Não tenho tempo, não tenho dinheiro para isso. Procure ali um médico no posto de saúde, faça um check-up, veja como você está e a partir daí você começa a prática de atividade física. A prática de atividade física, com o tempo, vai ser algo prazeroso que você não vai viver sem, mas ela deve começar de forma pequena. E você aumentando conforme você vai avançando. Tanto a quantidade de exercícios, tempo e a prática em si durante a semana. Muitas vezes acaba querendo uma melhoria e acaba se prejudicando, né? Mas também tem outros recursos para a pessoa conseguir, além do médico, ver certinho, fazer os exames. Você comentou ali nos bastidores que a prefeitura também oferece uma série de exercícios adequado para cada pessoa que ela consiga fazer, certo? Geralmente, as prefeituras, as cidades, elas têm algum tipo de atividade física de forma gratuita. Então, se você não tem uma condição de pagar hoje, qual é a minha dica? Vá até uma prefeitura, até uma secretaria de esportes, uma secretaria de turismo, que geralmente elas são juntas, e procure ver o que o município te oferece de gratuidade. A partir dali você veja se é aquilo que você fazer e é aquilo que você pode fazer, mediante a liberação do médico e passar por um profissional de educação física. Muito obrigado, Marcelo. Olha a necessidade, minha gente, de prestar atenção, nem tudo, porque eu quero grandes resultados. Então eu vou começar numa série de exercícios aqui puxada. Não, vai com calma, vê o seu médico direitinho para não se prejudicar e, claro, sair desse sedentarismo, dessa cama, desse sofá que te prende e colocar em prática e não deixar para amanhã, até porque é super necessário a gente cuidar da nossa saúde. Como diz ali, tanto a saúde física, como também agrega muito na saúde emocional, a prática de exercício. O sedentarismo já está relacionado a um impacto tão grave em relação à saúde quanto o tabagismo. Ou seja, não sou fumante, mas sou sedentário, corre-se grande risco, tal qual o tabagista também enfrenta. E até... Portanto, sair do sedentarismo é um dever para com a vida, né? Sim. Os problemas, até mesmo envolvendo, né, problemas emocionais e tal, que o que vai acabar agravando muito, né? Mas para você que quer começar, talvez fazer aquele grupo, né, de pessoas, porque sozinho, às vezes, dá aquela preguiça. Faz aquele grupinho ali de amigos, pessoas da família, bora caminhar, bora se movimentar e bora sair dessa solidão aí, sair dessa depressão e vai dar tudo certo com a graça de Deus, tá bom? Se prepara aí porque vai ser bênção, vai ser bênção. Josi, Marcelão, obrigado, hein, por estar com a gente aí. A gente que agradece, um beijão para você aí de casa, tá bom? Aproveita para colocar em prática o que você aprendeu hoje, tá? Não deixe para amanhã, é hoje o dia. É verdade. Até o Marcelo disse que vai fazer um
um time, um grupo lá pra gente jogar futebol pelo menos uma vezinha na semana, né, Marcelo? Mas todos vão primeiro no médico, não, eu já fui. fazer esteira, não é só o grupinho da galera, não, Marcelo? Não, mas sabe por quê? Teve até um futebol dos pais esses dias, Darleide, que a gente fez lá, que a Eliane até postou o vídeo lá no meu Instagram. Eu já tava aqui assim, ó, com a mão na cintura, não aguentando correr mais. Né? Tava meio... Tava sedentário, meio feio. né? Meio feio. Não, mas tô mudando esse quadro aí, viu? Vai dar tudo certo. Deus quiser. Obrigada, Marcelo, Josemara, obrigada. Agora, Darleide, até falando sobre esse assunto de hoje, agorafobia, eu estava fazendo um levantamento de algumas informações aqui e, segundo uma pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, estima-se que mais de 150 mil brasileiros tenham agorafobia. E outra pesquisa feita no Rio Grande do Sul, mais especificamente lá em Pelotas, adolescentes entre 18, né, findando ali a adolescência, perto já dos 35 anos, dizendo o seguinte, ó, registrou sintomas fortes de ansiedade e agorafobia em quase 18% de jovens adultos com agorafobia. Então tem mais outros dados, mais outras informações aqui que a gente pode ir passando ao longo do programa, mas é algo que tem crescido, né? A gente vê que tem crescido cada vez mais a ansiedade e alguns transtornos ligados à ansiedade também. E eu vou aqui receber o Davi Aveiro, ele que é neuropsicoterapeuta. Davi, prazer, cara. Obrigado por estar com a gente. Opa, com licença. Fica à vontade. Bem-vindo, Davi. Bom sentar nesse sofazinho aqui. Que alegria estar com vocês. Obrigada. Para mim é uma honra. Obrigada. Prazer é muito nosso grande te estar com receber. vocês. A gente fica feliz. Eu Davi? até estava falando com o Davi, só não te cortando claro. aqui, até sobre essa questão de desses transtornos que vêm chegando, né? Causados, a maioria deles, por conta da ansiedade. E até a gente perguntava qual será o próximo. Pois é. Que a cada dia mais vai passando, é transtorno disso, daquilo, descoberto novo transtorno e tal. Davi, o que dizer? A lista no Nossa, DSM só gente. cresce, né? Só cresce. É. Infelizmente, é uma realidade que acontece e realmente é muito negativo a gente deparar com essa realidade, né? E eu mesmo estava me pegando muito nesse aspecto quando eu estava preparando um atendimento e eu estava ali preparando todo o tema para esse atendimento e eu mesmo me peguei pensando, falei, nossa, qual vai ser o próximo? Né? Na velocidade das coisas que vem acontecendo, então a gente vai vendo que realmente é muito triste essa realidade que... Vamos então conceituar a agorafobia para que a gente tenha clareza do que se trata em específico esse transtorno. A agorafobia é um transtorno de ansiedade também, né, causado por um medo intenso, tá? E esse medo, ele é um medo específico de estar em lugares onde tem uma concentração de pessoas. E nesse ambiente de concentração de pessoas, eu até gostaria de usar um pouco sobre o que significa o ágora, né? É uma palavra grega que significa praças, ambiente onde eles se concentravam em reuniões. Então, por isso que usa esse termo, né? E, por conta disso, depois, com esse tempo todo aí, a gente percebe que isso daí é um transtorno que a pessoa, ela tem exatamente medo de sair daquela situação que ela se encontra. Então, ela fica vulnerável àquilo e então ela tinha aquele medo, né, constante. E então ela não consegue de sair daquela situação ou até mesmo pedir ajuda para sair daquela situação. E o que seria então, né, em lugares públicos onde tem muitas pessoas, é aquela fobia, ou até mesmo locais fechados onde não vê uma saída, tal, tipo ônibus, igreja, pode acontecer Geralmente também? são lugares abertos, mas ônibus sim, transporte público, escolas, shoppings, né, festas, até mesmo em ambientes familiares, quando há encontro entre famílias, acaba tendo essa reclusão, acaba tendo essa dificuldade, né? E aí a gente passa a conviver com isso tudo, quase que já permitindo ser, de alguma forma, natural. Mas não é natural.
A gente precisa levar isso muito a sério. Como é que uma adolescente, uma criança, uma adolescente se encontra num quadro de adoecimento emocional tão grave? O que está acontecendo com esse número importante, como o Abinal citou agora há pouco, um número importante nas estatísticas que só crescem? A gente precisa fazer perguntas para obter as respostas certas. O que está acontecendo? Que modelo de vida é esse? Que sistema, que lógica de vida é esta que nós estamos vivendo, ao ponto de nós estarmos tão adoecidos, nossos filhos adoecidos, numa expressão que é totalmente contrário ao que se espera de uma criança, de uma adolescente, que quer contato com os amigos, que quer se enturmar, que quer encontrar o seu grupo, mas se isola com medo profundo, não é um medinho. A gente está falando de um medo profundo de fazer contato, de estar com pessoas. Então, nós aqui estamos sempre trabalhando com profissionais do mais alto gabarito para fazer chegar até você informações como esta, material que chegue à sua casa, para você estudar, para você repensar a vida, a sua e a vida da sua família. Mente Feliz é uma das revistas que nós oferecemos com muito material disponível aqui, com muito conteúdo para você ler, estudar, praticar. Nós vamos aqui pensar sobre como nós vamos lidar com as perdas. Como é que você trabalha o tema perda, dor, luto, sofrimento, separação, divórcio com as crianças e com os adolescentes? Como é que você vai tratar sobre essa expectativa sobre a qual vocês sempre estão com medo do amanhã, quem sabe por questões financeiras, quem sabe porque há muito conflito em casa, qualquer uma dessas questões importantes para a sua saúde mental passam pela revista Mente Feliz. Você vai ligar para a gente agora e pedir a sua revista. Não vai pagar nada por isto, não tem cartão de crédito, boleto, nada. Você só vai ligar, nossa atendente vai te receber com muito carinho, vai preencher um cadastro e rapidinho você já estará seguro e esperando, vai chegar na sua casa pelo correio a revista Mente Feliz. Cura para a ansiedade, como ter uma vida mais leve, como lidar com a depressão, entendendo que depressão não é frescura, não é bobagem. Então, é agora a sua oportunidade de dar um start, um recomeço para a sua vida em família, estudando sobre saúde mental. Mente Feliz é para você. Legal, hein? Para você também é um bate-papo que a gente vai ter daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o doutor Fernando Fonseca, trazendo para a gente um pouco também sobre o pânico, o que é a crise do pânico, a síndrome do pânico, e junto aqui com o Davi também para a gente trazer, né, essa diferenciação do pânico, agorafobia, dentre outras situações mais também. Tudo isso daqui a pouquinho, depois do rápido intervalo. Simbora, minha gente, agorafobia é o tema de hoje aqui no Entre Família. Já demos introdução a esse assunto dizendo o que é agorafobia, aquele medo, né, de estar em público, junto com outras pessoas, às vezes no transporte coletivo. Isso falando especificamente dos adolescentes, né, mas que pode surgir em outras fases aí também, mas essa em especial acontece bastante com adolescentes. Ela se manifesta diferente da idade, né? Indiferente da fase da vida, mas nós estamos dando atenção a esse recorte, porque tem muitos pais preocupados, confundindo muitas vezes, é da adolescência, é próprio? Não é próprio. Como não é próprio fazer esse programa sem ele, mas ele já chegou por aqui. Tá na Robson área. Aleixo, vem pra cá. Robson Aleixo, hoje eu não vou levantar para recebê-lo, viu? Mas eu tava com medo de ficar perto de vocês. Agora a fobiazinha dos coleguinhas. Não, aqui é meu lugar de refúgio. A fobia de ver um bullyingzinho. É que às vezes existe um treinamento prévio pro bullying, né? Quem cresce com irmão, com primos ou trabalha com pessoas assim. Pronto, tá quando vê alguém fazendo bullying, fala, coitado de você, tá vendo? Eu quero dizer, Davi, que eu é que sofro bullying. Obviamente, claro. Eu quero dizer, o que o Davi diria é que bullying só se configura quando a vítima é indefesa. Não tem capacidade de responder, o que definitivamente não é seu caso. Não se faz bullying com quem é o último a pegar o microfone.
Ai, ai. Aí eu tá. faço A o quê? Fico audiência mais sabe na do que minha, eu falo. quietinho. Dizem, essa é uma frase clássica. Antes de você zoar com uma mas pessoa... você- Quando ele tá, eu vou na onda. Vai. Porque ele é rápido no raciocínio e daí a gente consegue. Um certo medinho, assim, aquele olharzinho de assim, ai, será que eu vou? Mas Não, eu não vocês sou dois raciocínio, eu sei onde é que tá a porta. Boa. Tô vendo aqui. Ó, as rotas de fuga aqui, ó. Tem ali, tem aqui. Perguntinha do dia, você lida com algum adolescente aí que está em dificuldade de sair de casa, de se relacionar, com muito medo, pânico, crise de pânico, e isso é alguma coisa que a gente quer saber de você. 983-1502-49. Falando em crise de pânico, muitas vezes eu já passei por a situação de estar num lugar, num shopping, por exemplo, numa igreja, e você ter uma pessoa tendo crise de pânico. E nem sempre você tem um profissional do lado ali que sabe lidar com a crise de pânico, sabe acolher a pessoa, e às vezes um pânico de um vai gerando um monte de pânicos em outras pessoas também, ou atrapalha. Saber lidar com isso é super importante, começando por identificar também. Eu vou falar agora com o Fernando Fonseca, que ele é médico, ele é especializado e ele é cirurgião do trauma. Uma boa tarde, já agradecendo por poder estar conosco aqui. Doutor Fernando, como está? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, pastor. Eu agradeço muito a oportunidade. A gente trabalha em urgência e emergência, muitos anos no SAMU, e a gente enfrenta essa questão do pânico no dia a dia aí do atendimento, e essa oportunidade de ajudar a população, só tenho a agradecer. Muito legal, muito legal. Eu já começo com uma pergunta para a gente colocar. Para quem está assistindo agora, eu acho que era uma questão básica, como que eu posso identificar o que de fato é uma crise aguda, onde há uma situação onde precisa de uma intervenção específica? Tá. O transtorno do pânico, especialmente durante a crise, é um estado de problema adaptativo, em que a pessoa tem a ativação dos seus mecanismos normais, que seriam normais numa situação de emergência, altamente sensíveis, e eles são disparados de forma abrupta. Então, o episódio é súbito, intenso e muito forte, mas sem um fator que deveria ser. Então, a gente foi preparado a vida toda para se defender. A gente passou muito parte da nossa evolução se defendendo de grandes bichos, de grandes riscos, né? E o nosso corpo está preparado para isso. A pessoa tem aquela sensação imediata com o disparo. Então, ela vai ter o disparo do coração, falta de ar, às vezes tontura, suor frio, tremor, aperto no peito, formigamento nas mãos e muitas vezes boca seca, né? Esses sintomas, eles têm uma sensação de que é algo físico, e realmente é algo físico, mas que a pessoa associa com uma sensação de que vai morrer, sensação de morte iminente e medo de perder o controle daquela situação. Muitas vezes a pessoa sente que está infartando ou tendo algo no coração. E aí eu estou numa situação dessa e o doutor Fernando não está lá. E eu preciso fazer alguma coisa. Qual é a primeira coisa, portanto, qual a primeira atitude que uma pessoa que está diante de uma situação dessa deve tomar? Eu vou transmitir para vocês um método que eu uso, que eu usava com a minha equipe, quando eu treinava as equipes para atender, inclusive pelo telefone, para ajudar as pessoas. Muitas vezes o médico do SAMU, lá pela regulação, já consegue ajudar e até reverter um quadro de transtorno do pânico utilizando essa técnica, que a gente chama de AEIOU. É muito fácil a gente lembrar. Primeiro a gente tem que acolher a pessoa que está tendo isso, né? Então, ficar junto dela, transmitir calma, segurança, dizer para ela que ela não está sozinho e que a gente vai ajudar aquele momento a passar. Tá? O discute. Então, escuta a pessoa, ouça sem julgar o que está acontecendo. Tá? O I é de identificar. A gente tem que identificar o risco. O primeiro risco é que ela pode estar realmente tendo um infarto ou estar tendo um quadro agudo físico mesmo, não só psíquico, algo, por exemplo, como um infarto. Então, perceba sinais de risco, que a pessoa vai desmaiar, dor no peito, né? Então, o local onde ela está. O O de orientar, guie. Aí a gente vai ter algumas ferramentas que a gente pode conversar especificamente, que vão ser ferramentas reais que a gente vai ajudar aquela pessoa a sair, como respiração guiada, reduzir o estímulo do ambiente. Então, às vezes, tirar aquela pessoa do ambiente que ela está, às vezes ela, como vocês comentaram aí, de agorafobia, ela está num grupo de pessoas, então levar ela para um lugar mais reservado. Isso, além de preservar a pessoa, vai ajudar ela a sair naquele estalo da fobia, né? Do gatilho da situação, e foco no presente, que o pessoal chama de ground, né? Que está bastante na moda isso.
a gente tem algumas ferramentas para conseguir trazer ela para isso. Se quiser, a gente pode falar disso. E por último, o que a gente chama de ultimar, o U, né, de ultimar, é decidir se a pessoa melhorar, será que aquilo ali é algo que preciso levar para o médico, o que eu preciso fazer? Então, seguindo o A, E, I, O, U, a gente consegue ajudar muitas pessoas que estão em transtorno e crise de pânico. Legal. Muito legal. Acolher, escutar, identificar, Orientar. orientar e ultimar. Isso é imprescindível, né, para quem tá em volta, e até mesmo não ficar, não, calma, é bobeira, enfim, acolher, né? O acolhimento faz toda a diferença. Eu tive várias crises de pânico, e é uma situação que a gente se sente totalmente sozinho, parece que não tem ninguém à sua volta assim para poder te ajudar, para poder te acudir, enfim, é aquele medo. E é um medo totalmente exagerado, né? Mas quando tem alguém que consegue te trazer de volta, manter a calma, não, calma, ouvir, acolher. Doutor, sensacional. Seguindo essas dicas, você que está em casa aí e talvez for lidar com alguém nessa situação, então pega essas dicas, é o A, E, I, O, U. Quais são os nomes ali mesmo, doutor? Primeiro, acolher. Acolhe. Escuta. O E, discute. O acolher, olha só, uma coisa tão simples que às vezes a gente tem que até ensinar os médicos a fazerem quando a gente vai instruir, tentar ficar na altura do olhar da pessoa. Isso é um sinal de acolhimento que ajuda muito, porque às vezes a pessoa está deitada ou está abaixada, você tentar chegar na altura dela, isso é uma forma de acolher, né? Escutar a pessoa. Às vezes a gente começa a falar e não escuta, porque às vezes ela vai falar do problema, já ajuda ela a trazer para o momento, que é o ground lá, né? Identificar o risco, né? Às vezes tem algum risco envolvendo ali a situação, por exemplo, está no local público, na rua, né? Identificar outros riscos ali, os gatilhos, às vezes tem uma coisa que foi o gatilho daquele transtorno e tirar ela daquele local, orientar, né? Que é você começar a falar, trazer a calma e ultimar. Ultimar é decidir, depois que você fez tudo, né? Se vai precisar levar no médico ali naquele momento. Orientar é muito importante. A gente tem uma ferramenta muito boa, que eu gosto muito, já consegui resolver por telefone vários pacientes, que é a respiração. É fazer a respiração em 4 tempos. Então, você pede para a pessoa inspirar, contar 4 segundos inspirando, segura 4 segundos, expira 4 segundos, espera 4 segundos. 4, 4, 4, você vai fazer com que ela traga para atenção na respiração. Então, ela vai tirar um pouquinho aquele pensamento acelerado que ela está e vai se concentrar na respiração, além de ter um efeito fisiológico, de diminuir a frequência cardíaca e ajudar a diminuir aquela liberação simpática, que ela está realmente com sintomas físicos. Perfeito. Então, a EIOU ajuda bastante, a gente usa isso, pode ser usado por um leigo, não tem nada de problema nessa técnica. Legal. Pedrinha de gelo na mão também ajuda bastante, né? Segurar uma pedrinha de gelo na mão. São várias técnicas que a gente vai descobrindo aí ao longo da vida, né? Muito bom. Doutor Fernando, muito obrigado. Foram minutos preciosos para a gente aqui, para quem estava ouvindo também. É bom a gente ter ferramentas na mente que possam auxiliar as pessoas. E aqui também o nosso desejo para que Deus abençoe você, a sua vida, seu trabalho e sua família também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigada. Bom, tem esse cuidado que o conhecimento dá, né, de como agir, de como se portar frente ao outro, justamente considerando ser importante, não desmerecer o sofrimento que o outro está sintomaticamente, repetidamente demonstrando, né, Davi? Na realidade, você percebe que esse transtorno do pânico, ele tem uma diferença entre o agorafobia. O agorafobia, ele pode causar na pessoa sem que ela tenha qualquer outro tipo de pânico. Tá? Eu falo que é o medo do medo, certo? Ou seja, é medo daquilo que não é real. O transtorno do pânico acaba sendo real naquele momento porque você passa por aquilo. Ele se materializa naquela... Exatamente. Né? E ele pode ter muitos gatilhos diferentes. Com certeza. Né? Já a agorafobia, não. A agorafobia é aquela sensação de você, daquilo que não está, mas pode estar. Né? Então, não é completamente dependente
de qualquer outro transtorno. A mente cria uma realidade insuportável Exatamente. para ela mesma. Exatamente. Né? Imagine você o tempo todo com aquela sensação que a sua mente está de modo seguro. O tempo todo. Agora, já que você fez essa diferenciação e muito necessária, que diferença faríamos ou devamos fazer com relação à agorafobia ou uma fobia social noutra medida? Então, veja bem, no caso da fobia, em outro aspecto, quando a gente trata, vamos usar aqui o exemplo do próprio adolescente, tá? Quando ele passa por certas coisas relacionadas ao medo, tem situações que ele consegue, sim, sair daquilo tranquilamente, tá? Ele sente aquele medo, como qualquer um de nós pode sentir aquele medo naquele momento, mas ela consegue superar. No caso da agorafobia, ela não consegue superar e, além disso, ela vai se degradando cada vez mais. Então, eu falo que o agorafobia, ele tem a ligação, sim, com os outros transtornos. Mas é muito mais fácil, a pessoa que, quando ela é identificada que ela tem uma agorafobia, é muito mais fácil ela, sim, desenvolver os outros transtornos, como o ataque de pânico, como o TAG, que é o transtorno de ansiedade, como também a própria depressão. Né? Então, veja só, ela pode desencadear isso. A partir do agorafobia pode desencadear vários Exatamente. outros. Por exemplo, eu tenho pânico, eu posso desencadear o agorafobia também? Ou é mais fácil o agorafobia desencadear os outros? Veja bem, é mais fácil numa situação que não é tratada, que você não consegue identificar que aquela pessoa ela tem agorafobia, ela tem os outros transtornos. É que qualquer transtorno, se não tratado inicialmente, ele vai gerar Exatamente. comorbidades. Seja qual deles que você identifique. Os transtornos são cheios de coleguinhas. Eu vou dar um exemplo para Exatamente, vocês são bem amiguinhos. prático aqui. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Por exemplo, a pessoa que tem crise de pânico, ela pode ter essa crise em qualquer lugar. Já o agorafobia, não. Ele vai ter aquela crise específica naquele contexto. Se ele está num ambiente seguro, ele não vai ter aquela crise. Entende? Certo. E não vai querer sair daquele lugar seguro para nada. E aí vem o isolamento. Exatamente. Existe uma realidade que a gente... Uma realidade de um microfone também aqui. Existe uma realidade que a gente, em todos os momentos passando por este programa e quando a gente para enfrentar e pensar problemas que, inclusive, no dia a dia a gente ignora que deve ter alguém com agorafobia perto da gente, né? E quando a gente para pensar em problemas, a gente vê que o mundo é caótico e tem muita gente em sofrimento ao nosso redor. E a vida corrida, às vezes, nos impede de ser sensível a muito sofrimento. Mas quando se fala de mente, a gente está falando de uma batalha. O tempo todo. O tempo todo. É falar de uma batalha. Eu acho que há um risco problemático mesmo, grande, quando a gente não toma consciência de que é uma batalha. Porque daí você vai entrar num campo minado, sem escudo, sem arma, sem antecipação. E uma coisa importantíssima para qualquer um de nós fazer agora é, a despeito da quantidade que já existe, a gente precisa se antecipar com determinadas atitudes. Olha só, se eu tenho um conhecimento de 2 ou 3 coisas a respeito de uma crise de pânico, olha o efeito que isso pode fazer decisivo na vida de alguém. Eu tenho agora um conhecimento de que uma pessoa que sofre de agorafobia, ela vai ter um ambiente específico de disparo. Só saber disso já pode fazer a diferença importante sobre alguém. Veja, agora quando a gente pensa sobre uso de estimulantes, alimentação adequada, quando a gente pensa em adolescência, como que ela é, a gente pensa em ambiente familiar, nós pensamos em informações sobre este elemento central da vida que é uma mente. É onde Deus fala com você, é o centro de comando do seu corpo, é a resposta inteligente que a gente dá para viver, para amar. Uma mente precisa ser feliz, uma mente feliz dá respostas felizes, ela não é só um bem para si, mas é um bem para todo mundo que está ao redor. Tem muito que se saber e talvez se a gente começar a estudar agora e não parar mais, ainda haverá muito para se saber. Mas dá para saber alguma coisa hoje que gere uma interferência? Eu posso estar falando para alguém que está em sofrimento ou que já pensou o que eu faço por alguém que está em sofrimento também. Ou que não está em sofrimento nenhum, mas pode pensar assim, como que eu posso fazer algumas atitudes que me protejam de uma forma ou de outra? Revista Esperança, Mente Feliz.
Eu quero dizer algumas coisas sobre ela. Primeiro, que ela tem um preparo técnico absurdo de alguém que sabe o que está fazendo, que está falando, que fez isso um bom tempo na vida, um tempo significativo. Segundo, ela não é daquele tipo de material que você lê e não entende nada, ele é feito para a maneira como você compreende. E terceiro, isso é parte integral da programação da Novo Tempo, portanto ela não tem custo, ela vai chegar até a sua casa sem que você pague por isso, porque isso é muito importante mesmo. E o que existe entre a revista e você é só uma atitude de você ligar para a gente. Sim, você pode ligar agora, 21 27 3121. Lembrando que sempre que você fala no Novo Tempo, o código de área é 12. Então é 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido pela equipe da Escola Bíblica e ela vai enviar o material para você e você não vai pagar pelo envio, vai esperar e vai fazer uma enorme diferença na sua vida e na vida de outras pessoas também. Não perca essa oportunidade. E se você já tem a revista, eu quero te dar uma dica e fazer um apelo. Fale dela para alguém e fala assim, eu tenho uma revista que fez diferença na minha vida, liga lá, peça lá. O pessoal do Entre Família disse que isso vai fazer uma diferença, eu sei que faz, e ela chegará gratuitamente para a vida e vai fazer diferença para você. Muito bem, agora nós vamos para o intervalo, esse tempo de você ligar e pedir a revista, e na volta nós vamos fazer um passo a passo para ser aplicado no caso de você identificar alguém que sofre desse transtorno, que é bem sério, mas que requer da gente alguma técnica, alguma maneira de lidar para que então seja possível que esse indivíduo, esse menino, menina, adolescente, mas que independente da idade, saia desse quadro. Nós vamos e voltamos com você, porque esse programa é todinho seu. Até já. Como Vamos já subir. dissemos, subir, é verdade. Vamos subir? Vamos subir. Lembrei de uma música. Eu vou subir. Do irmão Lázaro? Não. Vamos subir. Ai, que medo! É essa Vamos daí. combinar Não, uma coisa? descer. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos. De Descer, quando a gente lembrar não de vai uma não, música, viu? já dizer logo qual é a música que é e não correr esse risco aqui. Não, mas Não, a vamos outra é ir. descer. Descer ninguém vai não, viu? Não vamos descer não. A nossa meta é subir. Mas rumo como ao é? céu. Vamos subir. Vamos subir. Senhor Jesus, Estou aqui, o dia enfim chegou, vamos É todo dia, subir. Ah, essa é Tem um mais dueto, boa. Mas olha, eu quero dizer que esse momento foi sublime. Há Foi. momentos que sim. Olha pra cara do pastor Aleixo e o que vem por aí. Vamos subir. Quando você falou vamos subir, imediatamente eu fui pro Nova Voz. Claro. Aí, de repente, eu não sei pra onde o Abinal subiu. Ele subiu. Ele pegou um elevador e foi. É um outro cantor, É, mas é. cristão também. Aí já mas que subiu, já desceu. Glória a Deus. Não. Essa de descer eu não canto, não. Subiu o Essa de cortisol. descer, não. Subiu o nível de preocupação. Amores, nós prometemos que na volta nós faríamos um passo a passo no cuidado com quem sofre desse transtorno psiquiátrico severo que vai requerer uma atenção muito especial. E aí o David vai ajudar. David, gente, já tô... Ai, Ó, americanizando É. aí. Aveiro é um lugar muito bonito de Portugal, Minha mãe, que eu amo. Sim, minha mãe é portuguesa, da Ilha da Madeira. É. Não é de Aveiro, Aham. da Ilha da Madeira, Ok. Olha só. né? Mas é um lugar fantástico. Aveiro. Estive lá, o meu lugar. Aveiro é paixão. Maravilhoso. Amigo, então vamos lá? Vamos lá. Até Vamos. antes de começar os degraus, subir os degraus aqui, Davi, até trazendo, né, esse contexto do lugar de segurança. Por que que a pessoa não quer sair? A gente tinha comentado já ao longo do programa, mas sendo mais específico. Tá. A gente percebe que é um pouco mais difícil de você identificar esse transtorno. Até porque tem esses comportamentos um pouco diferentes, né? E para você poder chegar, para falar realmente, ó, você tem realmente um transtorno de agorafobia, leva um tempo e leva algumas atenções que você precisa ter com o adolescente, né? E falando do ambiente seguro dele, que ele está ali, como a gente falou no começo, é um lugar que realmente ele se sente tranquilo. Então isso acaba talvez dificultando um pouco, né, essa descoberta desse transtorno, né, e até mesmo do relacionamento dos pais, né, achar que é uma frescura, achar, você não tem nada, isso é manha, e na realidade não é. Na realidade não é. Agora, o que pode explicar o desenvolvimento desse transtorno? Claro que ao responder isso, a gente está respondendo sobre outros transtornos também, Sim. que muitas vezes não vai ser identificado facilmente.
Pode ter sido a partir de um trauma, pode ter sido a partir de algo outro. Como é que, por exemplo, só para que você nos faça pensar melhor sobre isso, pode desencadear um transtorno, uma fobia como esta ou outra? Então, quando a gente fala de transtorno em si, você não tem um sintoma assim, você não tem um sintoma que identifique realmente, é isso. Né? São muitos fatores. São muitos fatores. Aí você tem que realmente Investigar. Exatamente. Você precisa fazer uma investigação, você precisa saber qual foi o ponto de partida. Mas existe um específico Com para o certeza indivíduo. sempre tem. Exatamente. Ele não é um ponto que afeta todos os que têm Não. agrofobia. Exatamente. Tem um No para o histórico do indivíduo, Exatamente. O histórico, sim. Exatamente. investigando, você vai encontrar. Verdade. Vamos. Uma pergunta aí. Isso é quase sempre na experiência dele ou existem outros elementos? Veja bem, quando a gente trata de adolescente, a gente está falando de comportamentos. É. Então, veja só, é uma mudança muito drástica de comportamento. Ele está se descobrindo. Tem uma Você explosão já percebeu neural. uma coisa que, não sei se vocês já notaram, a filha sempre é do lado do pai. O filho sempre é do lado da mãe. Mas quando chega na fase de adolescência, o papel inverte. A filha vai para o lado da mãe e o filho vai para o lado do pai. Por quê? Porque está se descobrindo. E uma busca por referência. Exatamente, aí começa aquela busca por referência. E se não tem uma referência segura, vai ficar um pouco mais perdida. Gente, eu falo que começa a buscar em relacionamento é muito importante. Você construir relacionamento é muito importante. Isso traz uma segurança para o adolescente. Ele pode ter até aquele momento que a gente fala que é um momento de rebeldia, mas na realidade esse momento que ele está ali, que é o momento dele, que ele está construindo aquilo, ele sente falta do afeto. Ele sente falta daquela atenção do pai e da mãe. Então, essa falta que ele sente, muitas vezes, deixa de ser preenchida. Deixa de ser preenchida até mesmo por conta do comportamento. Exato. Meu filho às vezes tá meio bravinho, não sei o que. Eu chego lá, dou uma. Vem cá. Aí coloco ele do lado assim, aperto ele, abraço. Cala deixa a um boca aí, me tempinho abraça ali. aqui. Deixa um tempinho ali, aí pronto. Daqui a pouco tá tudo bem. Ó, pra sair de casa então, vamos lá. Primeiro degrau que a gente pode. Cuidado da lombar. Olha, eu vou ficar no meu local seguro, né? Meu lugar, como é que é? Tranquilo, não. Muito Como é que é? bom, É seguro, né? Seguro, lugar Isso, meu seguro, ambiente seguro. Vai que eu caio aqui, né, Darleide? Causa um memezinho. Veja só, olha só, olhar pela janela é o primeiro passo, né? De você fazer uma reabilitação para aquele adolescente. Primeiro ponto, antes de olhar a janela, ele precisa estar com uma pessoa que consiga transmitir essa confiança. Isso é muito importante, porque quando transmite essa confiança, você fica mais fácil de você levar ele ao primeiro passo, que é simplesmente você levar ele até uma janela e ele olhar para fora. E ele começar a olhar para fora e ele perceber que o lado de fora não é tão perigoso como ele pensa. Não é algo que vai trazer algum desconforto para ele. Você dá uma informação para o cérebro. Exatamente. Né? Você precisa reeducar. Né? E o nosso cérebro tem essa capacidade de reeducação. É como se estivesse dessensibilizando aos pouquinhos. Primeiro, Exatamente. já que você não consegue ir ao lugar X, de onde te causa pânico, olha pela janela. Exatamente. Olha lá fora. Então, como se Observar. estivesse propondo uma aproximação desse mundo lá fora. Exatamente. Muito bem. Boa. Vamos lá pro próximo então? Vamos lá. Aqui, ó. Ir até o portão já é o segundo Ir até o passo, portão. né? Olhou na janela, agora vamos lá, próximo Ele passo. ele sai daquele ambiente que ele está ali dentro de casa e ele vai para fora, até o portão. Já como efeito de ter olhado pela Já janela. com né? efeito, e mais ainda, ele percebe que ali também é um ambiente seguro. Que também é um ambiente seguro. Então já começa a desenvolver. O cérebro dele começa a perceber que, poxa, opa, peraí, não é tão ruim assim, né? Eu consigo... O que pode atrapalhar em alguns momentos também seria os pais não entenderem isso e começar a forçar. Não, vem cá, você vai, vamos lá na padaria, vamos lá no mercado, vamos lá não sei aonde, e meio que arrastar. Isso pode criar um trauma maior ainda e fazer com que ele se feche. Com certeza, com certeza, com certeza. Quando ele percebe que, veja só, isso é uma pergunta muito pertinente, porque você percebe que quando ele percebe que tem essa ação de relacionamento dos pais, ele nem dá o primeiro passo. Ele nem dá o primeiro passo. Confiança é fundamental. Fundamental. Construção de relacionamento é fundamental. Senão ele não vai fazer, Não né? vai Como você fazer, disse, o que ele disse, não vai você fazer. disse para ele fazer.
Não vai fazer. Verdade. Vamos lá, mais um degrau aqui, ó, para subir nessa escada. Vamos subir. Caminhar até caminhada. a esquina já ajuda também. Exatamente, você começa a levar ele para um ambiente diferente. Que por algum dia ele já passou por isso. Ele já passou naquele ambiente. E levar para ele novamente, mostrando para ele que realmente ali também é um ambiente seguro. Não tem tanta dificuldade em relação àquilo que talvez a sua própria mente, como se foi falado aqui, a sua própria mente começa, né, querer dar aquela, né, Inspirado. aquele medo de repente, ele pode até que nesse momento de você levar ele até a esquina, ele querer retrair de volta. Mas você vai com calma, com tranquilidade. Não precisa ser tudo isso em um dia só. Não. Pode ser aos poucos. Pode. Primeiro dia fica qual que é o mais momento observando. de você perceber que é a maturidade para você dar o próximo passo? Onde você vê que aquele ponto já é suficiente para você ir para o próximo passo? Quando você percebe que dentro daquele relacionamento que você tem com o teu filho, você percebe que já tem um espaço ali desse relacionamento, onde se conversa já de assuntos que para ele já era um pouco difícil, esse é o momento. Você percebe que ele vai, que ele pode fazer. Exatamente, que ele pode fazer. Agora vejam bem, esse passo a passo requer uma companhia, requer uma presença atenciosa, requer uma atenção dedicada. Se nós consideramos que muitos de nós estamos doentes e solitários justamente porque nos faltam pessoas, aquilo que nos falta vai ser o único meio de sermos curados. O que tem acontecido muitas vezes? Diante de um adoecimento, a gente busca o profissional, tá tudo certo, perfeito. Mas o profissional é uma visita semanal, é um encontro quinzenal, se é o psiquiatra, é bem pontual. Mas é em casa que nós vamos precisar ter esse suporte. Portanto, não dá para a gente continuar pondo num lugar que não seja o prioritário pessoas. Nossos filhos estão sozinhos, mas, Darleide, nós estamos trabalhando. E se a gente não trabalhar, por que adianta a gente trabalhar tanto, não ter tempo de enxergar um filho, de ter tempo de levá-lo a olhar pela janela? Você entende? Que a gente precisa ter mais cuidado com a maneira com a qual nós estamos nos relacionando com as pessoas dentro de casa. Eles estão doentes, sozinhos. Para curar, precisa de companhia. Se nós dizemos que não temos tempo e justificamos essa falta de tempo, eles continuarão doentes e nós adoeceremos também. Onde nós vamos parar dessa maneira? Mais um novo código lá no DSM. Com certeza, Né? com certeza, isso mesmo. Mais um passo agora. Vamos lá, mais um. Quem que vem agora? Ó, então já fomos. Olhar pela janela, ir até o portão, caminhar até a esquina, dar uma volta com Um responsável. o responsável. Você começa a perceber como que vai tendo essa evolução, né? Devagarzinho essa evolução. E isso que você falou, Darley, é muito importante porque muitos pais pensam que o fato de prover é o suficiente e não é o suficiente. Não é. E não é o suficiente. Às vezes só o fato de você chegar em casa, mesmo que você tenha, que é um cenário que Sim. infelizmente é um cenário atual, mesmo que você tenha aquela vida corrida, de trabalho, de preocupações e tal, mas só o fato de muitas vezes você chegar em casa e você ter um tempinho de qualidade já é o suficiente, né? De poder olhar no olho e falar assim, boa noite ou um bom dia, ó, estou aqui, né? Já é o suficiente. Caberia uma vida inteira falando e reforçando isso que a Darlete falou. Um passo, tem coisa que a gente acha que já existe, mas a gente não conquistou ainda. No popular, de fazer com que as pessoas compreendam que adoecimentos mentais são adoecimentos. Sim. Então, da mesma maneira que eu não vou mandar uma pessoa que quebrou o fêmur sair correndo, uma pessoa que está mentalmente doente não sai desse adoecimento sozinha. Pelo contrário, Até porque né? ela não entrou sozinha. Ela não entrou sozinha, né? exatamente. E se tivesse entrado, Ainda assim. você não pode responsabilizar o doente pela própria cura. Isso não vai acontecer, né? Chegar no fundo do poço e você entrega para a pessoa uma pá. E outra, tem tantas coisas hoje que faz com que aconteça ter esses transtornos. É tanta coisa, é uma infinidade de coisas.
Muita. Eu costumo aqui já dizer, e tenho dito isso, não é uma questão só de tomar medidas. Exatamente. Hoje, para você ter saúde familiar, saúde individual, saúde mental, você tem que ter uma atitude revolucionária, radical, porque você está em luta. Não estamos jogando em casa. A gente está jogando fora e na altitude. Exatamente. É tudo contra. Ou você tem uma ação decisiva, revolucionária, porque se você deixar a vida te levar, a vida te leva para o buraco. Acabou. É isso mesmo. Tem que ser intencional. Intencional, decisiva e eu estou falando de militância no sentido bom da palavra. Você tem que lutar contra isso. E essa atitude de luta é de alerta constante. E você percebe que nesse nível, que já é um nível que você começa a trazer um equilíbrio, porque até então você ainda está naquele impasse, né? A sua mente ainda está de modo protetiva, ela está ainda relutando em algumas coisas. Está se familiarizando com aquilo que te faz entender. Aí, quando chega nesse nível, quando está nesse nível de conseguir sair, de você poder ir para um lugar que, obviamente, já é na questão do responsável, ou aquela pessoa que ele tem como segurança mesmo, que ela confia, passou disso daí, nossa, vai aliviando, até ele ter uma vida normal. Pronto. Mais um degrau, vamos lá. Depois de dar uma volta com alguém, com um responsável, ir a um local próximo. E esse local próximo pode ser aí uma padaria, pode ser a igreja também, já. Porque ele já está indo, na verdade, né? Ele já foi na janela, já foi no portão, já foi na esquina, já deu uma volta, maravilha. Vamos no próximo passo, então, porque ele está caminhando bem. Tá andando direitinho, acompanhado, né? feliz da vida. Ir ao entre Uma família. conquista dia a dia. Quase que eu que caio. Vou te ajudar. Ajuda aí, pastor, por favor, porque tá complicado. Ainda bem que a câmera ficou mais ali, não aqui, eu quase me embolando. Isso é muito importante. Participar de uma atividade rápida fora de casa. Principalmente aquilo que ele gosta de fazer. Boa. Que ele gosta de fazer, né? Uma atividade física. Uma que dê prazer. Exatamente. Uma resposta prazerosa. Exatamente. Aquilo que ele tem vontade, aquilo que tem prazer, mas bem E pensando na lógica do prazer, se essa atividade for repetida a ponto de o cérebro entender que existe uma garantia de prazer, esses passos na próxima vez poderão ser mais Com certeza. facilmente aceitos. Né? Eu estou indo para o lugar que eu vou sentir alegria. Né? Exatamente. Quando você pega dos primeiros passos, que você vê que ele já tem um domínio sobre isso, você já pode criar outros meios. Pode criar outras maneiras para essa socialização. Até porque cada degrauzinho conquistado com esse esforço e com esse acompanhamento causa no indivíduo uma sensação de eu posso, Exatamente. eu consegui. Então, a cada momento em que você se vê conseguindo algo, você mesmo usufrui do benefício dessa sensação. Então, dar o primeiro passo vai ser mais fácil. Aí temos o último dele aqui, Aleixo. Posso, Binão? Pode, por favor. É que esse aqui é em pé já está mais, Último degrau. mais adaptado. O tio não vai precisar se abaixar. E aí vai chegar o tio. Aí você vai percebendo, que não tem. É porque aqui foi difícil para me abaixar. Os anjinhos aí, tem hora que eles escondem os dados aí. E aí nós vamos chegar a voltar a frequentar lugares antes não frequentados por causa do medo. Exatamente. Começando até para a própria família, né? Os familiares, né? Já pensou deixou de ter aquele convívio que antes tinha, até mesmo entre a família, e agora ele pode. O cérebro dele começa agora a entender exatamente. Poxa, eu consegui. Até vendo esses passos todos aqui, desde o começo, o adolescente se fechando lá, que antes gostava de jogar bola, gostava de sair, fazer outras coisas. Às vezes aquela cobrança, vendo ele só em casa ali, tá, mas você sempre gostou de fazer isso, de fazer aquilo, vamos, por que você não quer? Não quero que você pare com isso, continua fazendo não sei o quê. Tipo, é uma forma, uma certa cobrança indevida para esse momento ou não? A cobrar que, cara, mas você sempre gostou de fazer isso, ou filha, você sempre gostou de fazer isso, vai, você tem que ir e tal. Eu penso que depois de todos esses passos, né, Davi, o que deva ser associado a essa fala é vamos, vem comigo, estamos juntos, porque senão você fica de fato pedindo ou sugerindo ou cobrando, não tem como fugir, mas você não está junto. Eu preciso saber o momento de pedir, eu preciso saber o momento de cobrar.
Entende? Boa. Se eu não souber esse momento, não vai adiantar nada. Vai ser uma cobrança por uma cobrança. Olha, gente, lembrando que esses passos aqui, eles estão numa medida de cuidado que possibilita essa aproximação com o afeto, que é absolutamente indispensável, mas também intermediado, sim, por psicoterapia, por um acompanhamento especializado. Afinal de contas, nós estamos falando de um adoecimento já identificado, diagnosticado, e que também requer que a família toda também se veja num processo terapêutico também. Porque a gente costuma dizer o adolescente ou fulano ou cicrano na família está com X diagnóstico. Esse diagnóstico não é só dele, esse diagnóstico é de todos. Afinal de contas, ele está num ambiente. Esse ambiente possivelmente tenha propiciado um adoecimento e será este ambiente reorganizado que vai facilitar a mudança de comportamento, de sentimentos, a restauração desse indivíduo que foi diagnosticado por ele ser o mais sensível, digo assim. Exatamente. Ele absorveu a dor de todo mundo, é a ovelha da família desgarrada. Isso é coisa de família, isso é sistema. Como é família também, pensar que é você quem nos ajuda a fazer tudo que nós fazemos aqui, sempre com muito amor, com vontade de que alguém do outro lado se identifique, aprenda, decida mudar, que comece algo na vida, que dê a ela o significado de existir. E disso se trata todo aquele que é Anjo da Esperança e nos apoia financeiramente, apoia também divulgando, orando, compartilhando com outras pessoas o que é a Novo Tempo, mas que também marca presença todo mês com a sua doação. Pode ser o valor que você tiver em mente, que o seu coração desejar contribuir com a gente. Pode ser com 5, 10 reais, 20 reais, 1.000 milhões, isso é com você. Desde que você faça entendendo que a Novo Tempo existe com o propósito de amar e servir, compartilhando a mensagem de fé e esperança. A você que já é Anjo da Esperança, muito obrigada, que Deus abençoe a você. E quem ainda não é Anjo da Esperança, que tal viver essa experiência? Basta você entrar em contato com a gente, aparece no seu vídeo, você pode tirar dúvidas, porque tudo pode ser feito com um Pix, por exemplo, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Mas se você preferir, pode ser no cartão de crédito, no débito, pode ser no boleto, pode ser de outras maneiras que sejam mais fáceis para você. Desde que você seja um Anjo da Esperança, nos ajude a continuar sendo aqui o canal de esperança, falando de amor e Jesus para milhares e milhares de pessoas todos os dias. Vem ser anjo com a gente. É isso, viu? Entre em contato com a gente, tá? Seja você também um Anjo da Esperança. Vamos para aquele intervalo? Daqui a pouquinho é o seu momento, as interações chegando pra gente por aqui. Interações é o seu momento de aparecer aqui, ó, na tela do Entre Família. Bora lá então, as interações chegaram pra gente. Primeira é da Marta Oliveira. Boa tarde, meu sobrinho de 16 anos quase não sai de casa. Ele até gosta dos amigos, mas sempre inventa desculpas quando o chamam para ir ao shopping. Ele diz que sente um aperto no peito e fica imaginando que vai passar mal em público. Isso seria, né? Daria para É um indício? mais ou Um menos. indício, com certeza, um indício. Com certeza. É um indício de agorafobia. Não sendo um diagnóstico, sendo um indício, esses passos que nós fizemos aqui servem para, por exemplo, Sim. levá-lo a isso? Sim. E aí, no caso, não deve ser um amigo necessariamente, alguém que já conhece o processo Com e que ele... certeza. Ou seja, pai, né? Pai, mãe ou a tia que identificou, certeza. né? Quem mais conta pra gente da sua experiência com esse assunto? Além da Marta, beijo Marta, agora o Ricardo Antunes. Oi pessoal, tem um vizinho adolescente que só sai de casa para ir à escola. Os pais contaram que ele não consegue ir a festas porque sente medo de ser julgado pelas pessoas. O curioso é que ele se comunica super bem pela internet, mas presencialmente trava completamente. Será E que aí? viria alguma coisa Olha, de bullying aí também ou não? Pode ser sim, mas perceba-se que quando tem, veja bem, aqui ele já consegue, ele vai para a escola, ele conversa, então eu preciso identificar realmente se é um início de transtorno ou se é aquele sentimento de vergonha. Na adequação. É porque se a gente for pensar que ele tem um transtorno, uma fobia por aglomerados, Exatamente. a escola já devia disparar. Já devia despachar, exatamente, né?
Então, por isso precisa dessa identificação. E a gente, de alguma forma, precisa lembrar que estamos sendo treinados para a convivência com o virtual o máximo possível, que se torna confortável. Então, o adolescente, ele tem uma relação muito próxima com os colegas virtuais, com a diversão virtual, e que muitas vezes ele não se vê necessitado de ir à festa. Ah, que chato! Lá na festa eu vou poder ficar com meu celular? Vou acessar o jogo que eu gosto? Tem esse aspecto também. E eu preciso tomar um cuidado em relação a isso, porque às vezes eu acabo adoecendo sem ter realmente, exato, né? Sem ter o próprio transtorno, né? Para cada pessoa com diagnóstico tem uma outra Exatamente. dando Por exemplo, como que eu identifico realmente que este adolescente ele tem realmente o transtorno de agorafobia? Eu preciso ter um acompanhamento. Esse acompanhamento leva, junto com os pais, mais ou menos uns 6 meses, quando aquilo é de uma forma constante. Aí sim. Mas no caso, que nem no caso aqui, não. Eu posso ter uma atenção, começar a me aperceber de algumas coisas? Eu posso até por conta do comportamento. Exato. Mas não que seja o agorafobia. E esse caso aqui tem uma coisa interessante, porque assim, a escola não é voluntária. A escola é uma relação que a gente tem quase que coercitiva. Você vai para a escola e ele não está concebendo a opção de não ir para a escola. Exato. A festa é uma escolha. Então, naquilo que ele pode escolher, ele está dizendo não. Então, pode revelar um outro tipo de tristeza. Por exemplo, uma pessoa que tem burnout, ela vai para o trabalho e vai sofrer lá no trabalho. Mas em todas as escolhas que ela pode fazer, ela vai evitar. Então, pode chegar um momento que ele vai se desabilitar completamente a ponto de não ir mais para a escola. Eu não posso esquecer que ele está na construção de pertencimento, né? Então, isso é um fator importante. Talvez aquele convívio que talvez ele tem com aquele ciclo de amigos já não parte daquele pertencimento que se encaixa para ele. Já não é interessante para ele. Ele não está indo para a escola por causa das pessoas. Exatamente. Agora, a festa você vai por causa das pessoas. Exatamente. Até o que vem, que pode ser que vem acelerando isso nas crianças? Excesso de estimulantes, na verdade, né? Que eu vejo muitos adolescentes tomando energético de montão, no lugar de suco, enfim, ou água mesmo, é energético e tal. E a própria cafeína e várias outras coisas aí também, refrigerantes, muitos alimentos processados, isso pode acelerar um pouco esse processo aí? Com certeza, a alimentação é um fator muito importante. Não só a alimentação, como o descanso, tá? A gente fala muitas vezes na questão de ele estar isolado ao mesmo tempo, mas muita coisa acontece. Então, às vezes, ele acaba passando muito tempo em telas, né? Computador, celular. Então, isso mexe com todo o seu metabolismo, mexe com toda essa E essa sensação de poder que você não tem, ela é horrível, acho que é um efeito nocivo de um tipo de tecnologia, né? Porque o que é o energético ou esse tipo de coisa que as pessoas estão fazendo? Uma coisa é você ter o tanque vazio, você não percebeu que o tanque vazio, porque você está empurrando o carro. O energético é você empurrando o carro. Chega uma hora que o carro vai estar, mas seus braços já acabaram, né? Então, como a gente vai desidratando, é como os polivitamínicos e as outras relações químicas. Eu não tomo sol, mas eu vou tomar a vitamina D. É tudo sem empurrar o carro. Tá em movimento, parece que você resolveu o problema, mas você não resolveu o problema, né? O que é uma criança que não dorme adequadamente? O que é um adolescente que não dorme adequadamente? Vou ficar tantas horas fazendo uso das redes sociais, ou vendo filmes, o que seja. É um cérebro que está trabalhando fortemente para se autodestruir. Então não há como a gente pensar sobre todas essas questões que envolvem o desenvolvimento de uma criança, um adolescente, e o nosso também, ainda que já desenvolvidos nesse sentido, de que a gente esteja vivendo como gente. Isso não é vida de gente. Vida de gente requer comer, dormir, se movimentar. Isso não é vida de ser humano. Ele vai abrindo portas, né? É como se está abrindo portas para que aconteça, né? E de uma forma desapercebida. Chega uma hora que ele não sai mais sozinho. Não sai mais sozinho. Quem mais? Quem mais compartilha com a gente? A Daniela Souza. Meu afilhado sofre com ansiedade social. Ele tem medo de pegar ônibus sozinho ou entrar em lugares cheios. Sempre pede para alguém acompanhá-lo, mesmo em coisas simples, como ir à padaria. A família está buscando terapia para ajudá-lo a lidar com isso. Aí sim, aí requer uma atenção. Exato. Aí requer uma atenção. Porque você já percebe que todo o comportamento dele é um comportamento realmente de um agorafóbico. Então, sim, aí sim precisa de uma atenção, né?
um acompanhamento. E ele está pedindo, né? Que Tá bom que está pedindo. pedindo. Existe algum caso em que seja necessário medicação ou algo do gênero? Sim, existe. Você percebe que qualquer transtorno ele tem níveis, né? Nível leve, nível moderado, um nível mais alto. Eu sempre falo que trabalhar em conjunto é muito importante. Até porque a medicação não é algo que ele está realmente no estado que não tem mais jeito, não. A própria medicação ajuda para que ele não sofra o tanto que ele está sofrendo. Exato. E quando estabiliza isso, ajuda até mesmo na questão terapêutica. Você consegue dar aquela continuidade daquele tratamento com mais facilidade. Lembrando que terapia é uma coisa e esse atendimento com a medicação é outra. Eles Exatamente. se somam, mas um não pode e não vai dispensar o outro para que haja eficiência. Mais um comentário que chegou pra gente. Quem é agora a Aline Barbosa? Boa tarde. A filha de uma amiga tem 15 anos. A menina se recusa a ir a eventos familiares porque fica nervosa só de pensar em ter que conversar com pessoas que não vê sempre. O medo da exposição faz com que ela se esconda até dentro do próprio quarto. Olha, Isso pode confundir com antigamente, é envergonhado, é tímido. Que antigamente tinha muito disso, né? A criança não quer, às vezes, estar no meio da família, no meio das outras pessoas, ficar meio presa no quarto, não, mas mesmo sem ter internet. veja bem, a timidez, eu consigo diferenciar muito fácil em relação à timidez e ao transtorno. A timidez, ela consegue, como eu falei, ela consegue levar uma vida normal. Por mais que ela Timidez não é se sinta- incapacitante. Não é incapacitante, ela consegue. Já no caso do transtorno, já não. E ela vai, cada vez mais, ela vai se definhando, até o ponto dela ficar ali, naquele ambiente e não sair dali. Né? Vamos cuidar da nossa mente, minha gente. Vamos cuidar pra gente colocar a máscara na gente e depois colocar nos outros familiares e amigos também, né? Quer cuidar da sua mente? Quer ter mais saúde emocional? Buscando equilíbrio em todas as áreas aí da sua vida? Olha só, você que sofre de compulsões, por exemplo, tem sofrido compulsões, sejam elas compulsões de compras, compulsões alimentares, compulsões em outros vícios e atitudes aí também. Então aqui a própria ansiedade mesmo, né, que vem trazendo aqui, ó, a revista Mente Feliz, ela trata de vários temas. Para você dar uma conferida aqui, ó. Dentre esses temas que a revista Mente Feliz aborda, ela fala sobre isso. Fala sobre o perdão também, que é necessário. Fala sobre saída para ansiedade excessiva e dentre outros transtornos mais também. Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, mais de 40 anos atuando nessa área, preparou esse material com a Escola Bíblica da Novo Tempo para ajudar você que está acompanhando a gente aí. E para você pedir, é fácil, entre em contato com a gente. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 é o telefone da Escola Bíblica que você pode pedir e receber gratuitamente, tá bom? É de graça porque os Anjos da Esperança já pagaram para você. Davi, obrigado por estar com a gente hoje agradeço. Obrigado a vocês pelo esse convite aí, estar com vocês. Primeira vez estar aqui com vocês e eu me senti muito honrado. Se trazer 2 fotos 3x4 CPF, a gente faz sua carteirinha. Primeira vez. Obrigado. É isso, valeu. Obrigado gente. Obrigado. O sequestro é um crime hediondo, porque se pensar em sequestro é pensar em algo desumano. É tirar a liberdade de alguém em troca de uma outra coisa, de um bem material. Ele gera muitos problemas. Um cativeiro faz parte de um sequestro, mas para travar uma pessoa em um cativeiro, nem sempre uma grade é necessária, nem sempre uma jaula, um cadeado. Às vezes o cadeado de uma prisão é seu conforto. Às vezes colocar uma pessoa numa banheira vai fazer ficar mais tempo lá do que ela ficar numa grade e ela vai reagir bem menos. Mas às vezes o cativeiro não é do lado de fora, às vezes o cativeiro é do lado de dentro. Nós podemos falar de medo e se você lembra da última vez que você sentiu medo, você pode pegar ele e pensar porque ele pode ser um grande sequestro. A gente começa a não pensar o que quer, não fala o que quer, não age como quer. Lembra da última vez que você sentiu medo, que você não enxergou direito e o pisar numa folha seca parecia um terremoto?
com medo de noite, você olhou para um gato e parecia um dinossauro, ele sequestrou seus olhos, ele sequestra os ouvidos, e a temperatura das mãos ficou diferente, ficou gélida, e você suou quando não queria, fora quando as pernas tremeram. Tomou conta do corpo, tomou conta dos pensamentos, e até o tom de voz alterou. Mas tem gente que fica com raiva, e com raiva com frequência, e a raiva e o medo fazem parte da nossa vida. Sequestra também, né? Fala num tom que não queria falar, grita quando não queria gritar, não escuta direito, sempre grita, e se alguém quiser discutir com alguém com raiva, não vai conseguir, porque ele fica surdo. Grita, você fala para ele, você está falando alto, ele fala, não tô gritando. Esfrega as mãos o tempo todo, aquele fluxo, aquela energia no braço, com uma prontidão para quebrar. E depois que o sequestro acaba, ela vai pensar na quantidade de coisas que falou e que não gostaria de ter falado. Mas tem gente que está no cativeiro da paixão. Paixão pode ser um sequestro muito duradouro. Vê o que não seria visto ou não vê o que deve ser visto, pensa que não deve pensar, e o estômago fica dentro de um freezer o tempo todo, vai num impulso que não iria fazer e olha, tentar conversar com um apaixonado para tirar ele do cativeiro pode ser uma tarefa desgastante e inútil. Mas esse mesmo sequestro, eu olho para alguém que é um libertador, que aparece para falar com Jonas e diante da ira de Jonas foi apresentado um amor que não pode ser identificado assim nos olhos, nas orelhas ou nas mãos. Ele é um sistema de vida que nem sempre é percebido e que é percebido na atitude. Ou com alguém com medo dentro de uma caverna que foi libertado, a verdade é que é a seguinte, a chave que nos tira dos nossos cativeiros emocionais e sentimentais é algo que está além dos nossos sentimentos. É o amor manifestado por Deus em nós e de nós para todas as pessoas. Você tem a chave do cativeiro de alguém, use e liberte as pessoas. O amor liberta. Amém. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Até o próximo.